A revolução dos deuses começou com um nome que ecoava acima de tudo: Zeus. Após a titanomaquia, quando os titãs foram vencidos e o mundo recebeu a ordem do céu, foi ele quem se assentou no maior trono do Olimpo, governando com o brilho cortante dos seus relâmpagos. O monte respirava ao seu comando, o vento parecia obedecer ao gesto do seu braço. Mas à sombra desse esplendor germinava uma inquietação que ninguém, nem mesmo os imortais, poderia ignorar por muito tempo. Zeus reinava com mão firme e sonho de absoluto. Seu poder não era apenas força, era presença que moldava destinos. E como toda grande autoridade, trouxe consigo a tentação da soberba. Ordens que antes eram prudentes tornaram-se caprichos. Favores distribuídos tornaram-se privilégios que reforçavam sua glória. Hera sentiu a altura dessa humilhação com a precisão de uma rainha que perde prestígio diante da corte. Não era apenas ciúme. Era honra ferida e uma esposa que via seu status corroído diante dos outros deuses. A indignação cresceu em silêncios, em olhares que não se cruzavam mais, em murmúrios guardados nos corredores do palácio. Quando a chama da revolta acendeu, ela o fez em segredo. No salão onde os deuses festejavam e decidiam, Hera começou a tecer uma conjura. Não buscava apenas vingança pessoal, convocava um desejo antigo, parte justiça, parte medo de que o excesso do rei trouxesse ruína ao próprio Olimpo. Outros ouviram, alguns motivados pela honra, outros pelo ressentimento, outros ainda por ambição. Atena ponderou sobre ordem e sabedoria. Apolo, ofendido por ser desconsiderado em certos conselhos, sentiu firmeza na possibilidade de mudança. Poseidon, cuja sede de poder rivalizava com o de Zeus, pesou o preço de uma nova maré. Hefesto, cuja forja havia criado as armas do céu, foi chamado para algo que sua alma de ferreiro não poderia recusar. Forjar correntes jamais vistas, um trabalho que brilharia tanto quanto os raios, e cuja função seria prender aquilo que parecia inamovível. A trama se desenrolou como aço antigo no fogo. Sigilo, olhares combinados, passos que não despertavam as musas adormecidas. Hefesto martelou com batidas que faziam o chão tremer, temperou o metal com labaredas que lançavam faíscas como estrelas caindo. Surgiram correntes de ouro e ferro, ornadas e firmes, concebidas para imobilizar um ser que comandava o próprio clima. Numa noite sem luar, enquanto o Olimpo dormia entre fumaças de incenso e manjares, o plano foi posto em movimento. Apolo distraiu com cantos suaves. Poseidon, com vagas e ondas, fechou rotas, e mãos amigas e traiçoeiras envolveram o corpo do rei do céu. As correntes tilintaram, os colossos do salão rangeram, e por um instante que pareceu eterno, o trovão calou-se. Zeus fora atado. A cena da captura teve a precisão de uma armação divina. Sem grandes monólogos, apenas gestos calculados. O rei preso no coração do seu próprio palácio. Imagem que arrefece a alma de qualquer espectador. Quando a notícia correu entre os píncaros, a possibilidade de um novo regime no Olimpo deixou o ar denso. Um trono vago é chama que consome. Logo, os pretendentes surgiram como sombras ao redor do assento vazio. Hera avançou primeiro, não apenas como esposa ultrajada, mas como candidata cuja legitimidade se baseava em dignidade e tradição. Atena propôs uma ordem regida pela sabedoria, pela estratégia e pela moderação. Seu projeto era um Olimpo mais calculista, menos impulsivo. Apolo, com brilho e promessa de renovação, falou em clareza e renome. O deus da luz queria ser luz do governo. Poseidon, voz grave como o mar, reclamava poder que fosse tanto terra quanto água, capaz de sacudir ilhas e costear reinos. Cada um trazia um argumento curto e afiado. Cada um carregava ambições que podiam incendiar a unanimidade. Entre conselhos sussurrados e alianças veladas, o risco de uma guerra civil divina cresceu como nuvem carregada. O panteão vacilou. De um lado,
tinha-se a ideia de justiça contra o abuso, do outro, o medo de que a fratura entre os deuses abrisse caminho para o caos no mundo dos mortais. Era necessário um desfecho que reposicionasse o equilíbrio do cosmos. E então, quando a trama parecia pender para uma sucessão incerta, veio do abismo uma força que ninguém havia chamado, mas cujo nome fazia o chão estremecer: os Hecatônquiros. As criaturas de 100 braços emergiram das fendas profundas do submundo como uma maré de pura imensidão. Seus passos sacudiam colinas, seus braços formavam uma muralha viva. O som de metal quebrando e de correntes se estilhaçando foi como música antiga para aqueles que ainda lembravam da titanomaquia. Sem hesitar, os Hecatônquiros arremessaram-se sobre as correntes forjadas por Hefesto. Braços açoitavam o ar, agarravam elos, torciam e partiam. Em minutos que pareceram eras, o líder preso sentiu o aperto diminuir. A presença deles não era subserviente nem neutra. Era recordação de uma aliança primordial. Uma força cuja lealdade à ordem superava rancores pessoais. Quando Zeus se viu livre, não houve pausa para a contemplação. O céu recomeçou a se escrever em raios. Um trovão único, de tal fúria e de tal comando, rasgou as nuvens e reclamou o lugar que se acreditava perdido. A voz do Deus do trovão encheu o Olimpo e acariciou os mares distantes. Autoridade restaurada, ainda que manchada pela traição. As armas caíram. As convicções se recolheram diante de uma força que lembrava que, por mais que se conspirasse, havia limites que só o céu poderia suportar. Mas a restauração da ordem não veio sem preço. Zeus puniu os responsáveis de maneira que mantivesse o equilíbrio e dissuadisse futuras revoltas. Hera, cuja subversão fora o fermento da rebelião, sofreu humilhação e foi forçada a jurar que nunca mais conspiraria contra o trono. A rainha foi posta em posição de escárnio público, uma lembrança viva de que mesmo a dignidade tem limites quando posta contra a unidade divina. Apolo e Poseidon, por sua vez, receberam penas que os afastaram de sua antiga posição de total liberdade. Foram vinculados a um destino que os vinculava aos assuntos humanos e às consequências de suas ações. Em especial, ficaram ligados ao rei Laomedonte de Troia, obrigados a servir às obras do rei como reparação. Um castigo que prenunciaria tragédias futuras na cidade, que ergueria muralhas seladas por deuses e por juramentos quebrados. O Olimpo saiu do conflito em silêncio de vitória e de vergonha. A ordem foi restabelecida, mas as fissuras permaneceram. Desconfianças sutis, rivalidades que esperavam o momento certo para ferir novamente. A revolução teve efeito duradouro. Ela ensinou que o poder absoluto provoca resistências e que a autoridade sem freios corrói seu próprio fundamento. Também mostrou que a ordem, quando imposta apenas pela força, precisa de memorial, de castigos e recordações para se sustentar. No fim, a revolução dos deuses não foi um simples levante, foi um espelho posto diante do Olimpo. Revelou que a grandeza dos imortais convive com uma fragilidade inescapável. Aqueles que comandam também geram rebeliões, e os atos de quem busca corrigir injustiças deixam marcas que atravessam gerações. A partir desse episódio, rivalidades como as de Hera com Atena, de Apolo com outros deuses, e as vidas entrelaçadas em destinos humanos como o de Laomedonte passaram a carregar a sombra daquela noite de correntes e trovões. Se você está gostando desta jornada pelo panteão, curta e inscreva-se para mais mitos épicos. No eco das intensas lutas divinas permanece uma lição. Autoridade e revolta se entrelaçam numa dança antiga, e o Olimpo, apesar de imortal, aprende a cada conflito a pagar o preço de suas escolhas. Ao fechar este capítulo, fica a pergunta que atravessa as lendas: se